Fala galerinha, tudo bem com vocês? Professor Marcelo falando, bem-vindo ao canal Barba da Química. Estou aqui hoje para convocar você para assistir nossa terceira aula sobre o módulo de estrutura da matéria. Na aula de hoje nós vamos ver quais são os tipos de misturas que existem e como separar essas misturas, beleza? Vem com Barba! Então vamos lá, pessoal, dar início à nossa terceira aula sobre a estrutura da matéria. Hoje nós vamos falar um pouquinho, vamos entender o que são as misturas, né? Vamos aprender os tipos diferentes de misturas que existem e vamos aprender como a gente separa as misturas, tá certo? Então vamos lá, vamos entender o que são substâncias químicas. Substâncias químicas é a porção da matéria que tem propriedades bem definidas e que vão lhe dar certas características. A gente falou isso na aula passada quando a gente estudou as propriedades físicas da matéria. Então, por exemplo, a água pura ela tem como característica ponto de fusão 0 graus Celsius, ponto de ebulição 100 graus Celsius, densidade de 1 grama por centímetro cúbico. O ferro sólido, por exemplo, tem como característica um ponto de fusão de 1538 graus Celsius, ponto de ebulição 2861 graus Celsius, uma densidade de 7,87 gramas por centímetro cúbico. Então, isso vai caracterizar uma substância química, ou seja, ela ter propriedades químicas, melhor, ter propriedades bem definidas, tá certo? Porque aqui a gente está falando das propriedades físicas, né? Ponto de fusão, ebulição e densidade, mas também outros tipos de propriedades a gente pode, as organolépticas também vão fazer parte da característica da substância. Todo mundo sabe que água é incolor, tá certo? Daí a gente vai começar as primeiras definições. O que é uma substância pura? Como o nome diz, está pura, ou seja, não está misturada com outra substância ou com outras substâncias. Em geral, quando um químico refere, por exemplo, à substância água, ele está deixando subentendido que se refere à substância pura água. Já uma mistura é a porção da matéria que corresponde à adição de duas ou mais substâncias puras. A partir do momento que elas são adicionadas, deixam de ser consideradas puras, passam a ser substâncias componentes da mistura. Tá certo? Por exemplo, se eu vou adicionar sal à água, vou ter ali sal e água naquela mistura. Tipo de mistura. Mistura heterogênea é aquela que vai possuir não vai possuir as mesmas propriedades em toda a extensão, e a mistura homogênea é aquela que vai possuir as mesmas propriedades em todos os seus pontos. Vamos entender um pouquinho mais disso, uma outra definição. Mistura homogênea é quando você olha para ela e vê uma única coisa. Então a gente vai dizer que tem uma única fase. Fase é qualquer porção da matéria visível a olho nu, beleza? Já uma mistura heterogênea é aquela que vai ter pelo menos duas fases. Então a gente vai dizer que mistura heterogênea é aquela que tem duas ou mais fases. Então essas são definições de uma mistura homogênea, tem apenas uma fase, mistura heterogênea tem duas ou mais fases. No nosso dia a dia a gente tem vários exemplos aí de solução, né? O que é solução? Solução é um nome dado para qualquer mistura homogênea. Então, por exemplo, quando a gente vai beber a água mineral, seja ela com gás ou sem gás, a gente tem outras substâncias dissolvidas ali. Mas a gente olha e só vê uma única fase, a água. Então isso é uma solução. O café que a gente toma, a gente olha e o café em geral está preto, né? Então a gente só tem uma fase, mas sabe que tem ali o pó do café, tem açúcar, adoçante, enfim. Tá certo? Então, esses são exemplos de soluções. Inclusive, mais algumas aulas à frente, a gente vai falar um pouquinho mais das soluções. Tem um conteúdo da química que trata especificamente das soluções, tá certo? Então, o número das fases de uma substância pura. Numa amostra de substância pura, em que ela seja em diferentes estados físicos, haverá mais de uma fase. E cada estado físico presente corresponderá uma fase. Então, por exemplo, se a gente tem um copo de água e gelo, a gente vai ter ali uma mistura, né? Porque a gente vai ter ali duas fases, porém um único componente, que é a água. Tá certo? Então a gente também pode conceituar uma outra definição que é bem importante, é sistema. O que é um sistema homogêneo e o que é um sistema heterogêneo. Então a definição de sistema é uma porção da matéria escolhida para ser estudada. Então, por exemplo, se eu for estudar aqui esse becker de água pura, isso aqui é um sistema homogêneo. Se eu for estudar aqui esse becker aqui que tem água mais areia, eu vou ter um sistema heterogêneo. Beleza? Então tá aqui justamente o que eu acabei de falar, né? O sistema homogêneo tem apenas uma fase, o heterogêneo tem duas ou mais fases, tá certo? Vamos ver agora os processos de separação. Os processos de separação vão depender de alguns aspectos, como se a mistura é homogênea ou heterogênea. Isso é essencial, tá certo? Natureza dos elementos químicos ali envolvidos, a densidade, temperatura e solubilidade. Então vamos primeiro ver
as maneiras que a gente pode separar misturas homogêneas. As principais maneiras de separar as misturas homogêneas são destilação simples e destilação fracionada. Além disso, é possível separar misturas homogêneas de vaporização e também utilizando liquefação fracionada. Relembrando, mistura homogênea, aquela que é formada por uma única fase. Tudo bem? Tenham isso em mente, que é importante para a gente. Então, destilação simples é a separação entre substância sólida de uma substância líquida através de seu respectivo ponto de ebulição. O exemplo mais comum, água e sal. São submetidos à temperatura de ebulição, evaporando a água e restando apenas o sal. Então aqui nós temos o equipamento de destilação, onde o que acontece? A gente vai ter o aquecimento aqui. Quando chegar na temperatura de ebulição da água, que é 100 graus, o que vai acontecer? A água vai começar a subir aqui, o vapor, né, de água, vai encontrar aqui nessa coluna de destilação a água correndo fria, então o gás quente vai encontrar uma temperatura mais fria. Então o que ele vai acontecer? Vai se condensar, ou seja, o gás vai voltar a ser líquido. E daí a água líquida vai correr por aqui, vai pingar aqui no becker. Então, ao longo do processo de destilação, a gente vai perceber o seguinte: vai ficar sal aqui no balão e a água vai cair aqui, tá certo? Já a destilação fracionada, o que acontece? A separação entre substâncias líquidas através do seu ponto de ebulição. Esse processo é feito para se obter o líquido com o maior ponto de ebulição. Então, exemplo, água e acetona, água e álcool, onde o que a gente vai ter? O que tem o maior ponto de ebulição vai ebulir e o que tem o menor ponto de ebulição vai ficar retido, tudo bem? Vaporização, conhecida também como evaporação, consiste em aquecer a mistura até o líquido evaporar, separando-se do soluto na forma sólida. Nesse processo o líquido é perdido. Então, muitos autores nem consideram isso um método de separação. Por quê? Por exemplo, água com sal. Se você vai deixar a água evaporar, você fica só com sal, mas daí você não separou. Na verdade, você eliminou a água do processo, né? Liquefação fracionada. Esse processo possui um equipamento específico, na qual a mistura é resfriada até os gases tornarem-se líquidos. Após esse passo, é feita a destilação fracionada e separa-se o líquido através de seus pontos de ebulição. Exemplo, componente do ar atmosférico. Um outro exemplo também é quando se extrai petróleo. Cada fase ali é extraída um componente do petróleo, o querosene, o diesel, a gasolina, tudo bem? E aqui é a mesma coisa, os componentes do ar atmosférico, cada um extraído na sua temperatura de ebulição. Então, o gás oxigênio, o argônio, o nitrogênio e por aí vai. E para a gente separar a mistura heterogênea, como é que a gente faz? A gente vai aqui, vão ser substâncias que vão ter sempre mistura heterogênea, aquela que tem duas ou mais fases, tá certo? Então, quais são esses processos que a gente vai usar? Tem vários aqui, vamos comentar alguns deles, tá certo? Centrifugação ocorre através da força centrífuga, qual separa o que é mais denso do menos denso. Exemplo, o processo de lavagem de roupa, onde a água separa a água da peça de roupa. Então, aqui normalmente também pode usar centrífuga, por exemplo, para separar plasma do sangue. Também é um processo comum de utilizar centrifugação. Filtração é a separação entre sólidos insolúveis e líquidos. Então, exemplo, preparo o café com coador. A gente tem ali uma filtração. A gente vai passar a água, o sólido vai ficar, né? O pó de café fica e a água cai aqui no recipiente, né? Vai cair, na verdade, no nosso café. Decantação é a separação entre substâncias com densidades diferentes. Pode ser entre líquido e sólido líquido. Exemplo, separar água e areia. Então você espera um tempo, a areia vai toda assentar no fundo ali do recipiente e você vai ter visualmente, claramente ali, né, separados água e areia. Água e óleo, a gente vai usar esse funil aqui que é chamado de funil de Bromo ou funil de separação. Onde, reparem que ele tem uma torneirinha aqui, você abre a torneirinha, o líquido menos denso sai primeiro, o líquido mais denso vai ficar em cima, tá certo? Dissolução fracionada é utilizada para separação de substâncias sólidas ou sólidas e líquidas, quando há presença de substâncias solúveis em solventes como a água. Então, por exemplo, eu quero separar a areia do sal. Como é que eu faço? Eu coloco água ali. Daí o que eu vou ter? O sal vai se misturar com a água. E daí o que vai acontecer agora? O sal está misturado com a água. Então eu vou esperar, vou decantar. Então tem aquela areia. Eu posso filtrar também. E daí eu vou tirar a água com sal e a areia vai ficar presente ali em um dos recipientes. E depois a água com sal. Se eu quiser aproveitar a água, eu vou fazer uma destilação simples. Se eu quiser eliminar a água do processo, eu faço uma vaporização, a água vai embora, eu fico só com sal. Tá certo? Separação magnética. Separação magnética, a gente vai utilizar ela quando tem uma das substâncias ali presente na mistura que é atraída por um ímã, como por exemplo quando tem o ferro. Daí a gente usa um ímã e ele
atrai o objeto que é magnético e assim a gente consegue separar. Levigação. Levigação é separação de substâncias sólidas. Esse processo é utilizado pelos garimpeiros e ocorre por conta da diferença da densidade das substâncias. Então os garimpeiros usam isso no garimpo lá para separar o ouro da areia. Tá certo? Peneiração ou tamização é separação através da peneira. Então, por exemplo, vai peneirar o açúcar, vai peneirar a areia, então a areia com pedra, então a pedra vai ficar em cima e a areia vai descer. Isso também pedreiro em obra usa bastante. Flotação. Flotação é a separação entre substâncias sólidas e líquidas através da adição de substância na água que vão proporcionar a formação de bolhas. O exemplo é o tratamento de água, tá certo? Então vai botar ali substâncias específicas que vão fazer essa flotação, vai separar o sólido do líquido. Floculação é a adição de substâncias coagulantes para o tratamento de água. No tratamento de água normalmente se usa o sulfato de cobre, que daí vai fazer essa flotação. O sulfato de alumínio também é muito usado para fazer a floculação ali, tá certo? Daí vai formar flocos que vai permitir essa separação. Catação é feito de forma manual, separando partes sólidas. Normalmente, quem cozinha cata o feijão, que deve separar as impurezas, algumas pedrinhas que vêm com feijão. Então é o exemplo da catação. Uma coisa importante aqui falar da catação é que, por exemplo, eu tenho aqui areia e pedra. Tem gente que vai falar assim, vou separar com a pedra da areia com a catação. É possível, mas vai demorar muito tempo. A peneiração, por exemplo, é muito mais rápida. Então, quando a gente fala de separação de substâncias, além de a gente querer algo que seja eficaz, tem que ser algo viável, tá certo? Não é ficar eternamente ali separando areia de pedra, dependendo da quantidade da areia e da pedra que você vai ter, é isso que vai acontecer. Você vai ficar eternamente fazendo essa separação. Ventilação, como o nome diz, a presença você vai usar para separar substâncias de densidade diferente, como por exemplo soprar uma taça de arroz antes do preparo, usa o ventilador para separar certas coisas, desde que seja que tenha ali partículas que consigam facilmente voar, tá certo? Então, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Esses são exemplos de separação. A gente encerra aqui nosso terceiro módulo de estrutura da matéria, nossa terceira aula sobre estrutura da matéria. Para quem está no grupo do Telegram, para quem não está no grupo do Telegram, vou deixar aqui embaixo o link para entrar no grupo. E quem está no grupo vai ter uma lista de exercícios dessa parte inicial, que vão ver essas 3 primeiras aulas que nós tivemos. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal, dê o like e até a próxima. Grande abraço.